Graça e paz para você, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. Um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da bondade que Ele tem feito por todos nós. De antemão, quero deixar para você a senha do canal. É @oirmãozinho7969. Então, você clicar essa senha no YouTube, vai ver uma foto do irmãozinho embaixo, você clica de novo e já abre para você. Tudo bem, meu irmãozinho? Eu quero trazer você aqui num texto da Bíblia, que o texto está nos dizendo que o texto está nos dizendo assim: Deus não nos chamou para imundície, sim para a santificação. Oh, glória, né? O texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo é o 10, tá? Esse texto aqui, o Senhor Jesus está nos aconselhando a nós seguir o caminho da paz, o caminho bom, né? Deixar de fazer coisas erradas, atrás do pecado, coisas que você sabe que é pecado e vai fazendo. Isso aí fica mais difícil. Quando você faz cometendo um erro e não sabe que é pecado, ainda é mais fácil. Agora, quando você sabe que é pecado e vai fazer, por exemplo, você sabe que não pode matar ninguém e você vai lá e mata, você está ciente daquilo ali, é ou não é? Você sabe que não pode roubar, você vai lá e rouba, você está ciente que o erro seu é dobrado, porque você está ciente do que fez, é abuso que você está afronto contra Deus, né? Então precisamos desses pequenos cuidados. Você sabe que não pode cobiçar a mulher do próximo, então se você vai e cobiça, você está afrontando a Deus, porque Deus está dizendo o pecado e você está afrontando aquilo, né, que está acontecendo, que não deveria acontecer. Então nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo nessa parte do pecado, meu irmão. A maior perdição do homem o homem que eu falo é todo ser humano, tá? Essa parte aí do pecado. Nós não deveremos, nós deveremos evitar o pecado, pedir misericórdia do Senhor, se a gente não conseguir deixar aquilo ali, aqui Ele nos ajuda para nós afastar dos pecados. Não é, meu irmãozinho? Eu quero trazer você aqui num texto que eu vou só dar uma lidinha aqui para você, tá? O verso 10 diz assim: Porque certamente já o fazeio para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, irmãos, a que ainda nisso abundeis cada vez mais. Nas coisas boas que ele está dizendo aqui, né? Abunda nas coisas boas, né? O outro diz assim: e procureis viver quieto, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos. Paulo está dizendo que mandando eles trabalhar com as próprias mãos para evitar os pecados, né? Você está cuidando dos seus próprios negócios, você vai agradar a Deus, sem dúvida. O 12. O fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Quer dizer, você tomando cuidado com quem está te observando, você não precisa ter cuidado, porque as coisas estão tudo certo. Então, o 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Aqui ele está falando da salvação e muitas vezes
fica se cuidando dos mortos, será que os mortos? E ele esquece dele pensando que já morreu. Ele tem que estar pensando em Jesus. Né? Não é? O 14. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Ele está dizendo, porque aqui, meus irmãos, essa palavrinha às vezes fica meio difícil para entender, que antigamente, antes da morte de Jesus, tá? Ele vivo em carne antes daquela morte. A pessoa morria, o espírito dele ficava preso no túmulo. Era tal a morte que prendia o espírito no túmulo. Então aquele pessoal estava aguardando para quando ouvisse a voz do Senhor Jesus, que é no caso a trombeta, eles iriam ressuscitar. Era o que o povo esperava na época, tá? É isso que Paulo está falando. Naquela época o espírito ficava preso no túmulo, aguardando, tá? Mas nós vamos para o versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Aqui ele disse aqui, ó, que nós, os que ficarmos vivos. Então ele está dizendo aqui, já seria a segunda vinda do Senhor Jesus. Que derramou seu espírito em toda a carne. Então quer dizer que já estava encontrando com ele vivo. É isso que está escrito lá no profeta Joel, tá? Se você for lá no profeta Joel, você vai ver que é isso que está escrito lá. 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com, aqui está marcado, grande brado, tá? Mas tem outra Bíblia que está com outra palavra aqui, tá nesse lugar, tá? E voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. Isso aqui que está dizendo a trombeta de Deus, meu irmão, é as vozes de Deus, tá? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que morreram em Cristo aguardando a vinda do Senhor, nessa época seria ressuscitado aquele espírito que estava preso no túmulo, tá? Esse que seria ressuscitado. Vamos ver o que nos diz aqui o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui presta atenção, meu irmão, o que ele disse aqui. Nós, os que ficarmos vivos, tá? Ele está falando aqui das pessoas que estavam vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, nós aqui, lá no profeta Joel, ele está dizendo que naquele grande dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. É isso aqui. Se ele derramou o espírito dele em toda a carne, nós já estamos junto com ele. Se ele derramou o Espírito Santo dele em nós já estamos com ele. Nós já entramos na vida eterna. A mamãe disse que na vida eterna a mãe morreu. Presta atenção. Esse corpo morre para o pecado. Aquele pecado que nós cometemos aqui nesse mundo que eu falo, aquele da minha vida, tá? Então, nós caímos para a cova. Na cova vai acabar todo, o juízo final, para todos os seus pensamentos, tudo que você tem guardado na mente acabou. É só sair o Espírito, esse volta para Deus. A vida eterna, Jesus falou, é do Espírito, não é da carne. A carne e sangue não herda o reino de Deus, tá? Então, Jesus, quando fala que vai herdar a vida eterna, é o Espírito, que nem aqui, ó. Só que ele falou aqui, ó. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens.
Então, quer dizer, em vida, nós estamos no reino de Deus em vida, a vida é eterna. Só que esse corpo vai ter que morrer. Mas a vida continua, porque a vida nossa é o Espírito Santo. E ele volta para Deus, então nós voltamos a viver junto com Deus. É isso que a Bíblia nos diz e nos ensina. Que nossa vida está escondida em Cristo. Por quê? É dele o Espírito Santo. Tá? Então, por isso que ele vive e nós viveremos juntos também. Tá? Que o Espírito Santo que está em nós é dele e voltou para ele, nós estamos lá com vida com ele também. Então é coisa simples, meus irmãozinhos. E nós precisamos entender que muitas vezes isso era muito bom se fosse explicado, esses pequenos detalhes. Mas não são omitidos para nós, tá? O Espírito Santo já ganhamos de graça, eles estão querendo muito, estão querendo nos vender. Presta atenção, viu, meu irmãozinho? 18 diz assim, por quê? Porque consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui, ó, essa pequena explicação da morte, nós morremos, o corpo morre para o pecado, tá? Mas nós vivemos para Deus, é o Espírito que está em nós, é que faz eu falar, que faz eu ver, esse Espírito que tem a vida eterna, esse Espírito é que está com Jesus, esse corpo é obrigado a morrer, tá? Porque a carne e sangue não herda o reino de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Para nós saber que quem herda o reino de Deus é o Espírito. E o Espírito foi ele que nos deu. Então esse é que vai reinar com ele, tá? É o Espírito, porque já é dele. Então vai simplesmente voltar para ele, nós vamos voltar à origem, da onde nós viemos, tá? A carne e o sangue nós pegamos do nosso pai e da nossa mãe carnal aqui, mas o Espírito que dá a vida vem de Deus. Se você for lá em João 6, no versículo 63, você vai ver que quem vivifica a carne é o Espírito. Se o Espírito sair, nós somos mortos. Certo, meu irmãozinho? Eu espero, meu irmãozinho, que tenha sido útil, pelo menos uma palavrinha aqui para o seu coração, que você esteja um pouquinho carente, tenha sido útil e que você possa ser feliz a partir de agora em diante. Estava triste, que volte a ser feliz com Jesus. E Ele continua nos abençoando. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.